Bom dia. Vamos falar sobre vários assuntos. Muita coisa para falar dos acontecimentos desse último mês, que foi bastante foi bastante corrido. Foi assim, né? Cheio de muitas coisas, né? E como vocês sabem, né? Não sei se vocês têm visto minhas publicações. Minha mãe teve um AVC. Oi, tudo bom? Minha mãe teve um AVC isquêmico e 2 hemorrágicos, né? E assim, os médicos falaram que ela ia ficar em estado vegetativo, que, enfim, chamou todo mundo, chamou os meninos, liberou ali para as crianças se despedir dela. A gente passou 17 dias no hospital. Obrigada, amigo, obrigada. A gente passou 17 dias fora de casa, né? E mais 6 dias no interior para cuidar dela, né? E assim, durante esse período a gente vê várias coisas. Os momentos que a gente mais cresce é quando a gente tá, por incrível que pareça, numa dificuldade. Porque quando tudo tá em paz na sua vida, quando tudo tá bem na sua vida, máscaras continuam intactas, né? Máscaras continuam coladas, né? Você não consegue muito bem enxergar as pessoas que estão ali ao seu redor, né? E foi exatamente isso que eu pude observar, né? Até onde vai o ser humano, nós em si, né? O pior lado do ser humano. E aí que quando foi no segundo dia, assim, ela passou os primeiros 5 dias na UTI, né? E quando foi no sexto, ela já começou a abrir os olhos e tudo, bem sonolenta, mas ainda não falava nem nada, enfim. Não vou encher muito o saco de vocês, não. Vou só falar sobre a recuperação e sobre coisas que a gente viveu esses últimos dias. E assim, quando foi no sexto dia, né, que ela abriu os olhos, tudo e tal. Aí quando foi no 7º dia, ela já, clinicamente, ela estava bem. A pressão, né, a oxigenação, né, a saturação dela estava tudo ok. Aí ela saiu e foi pra enfermaria. Ficou usando aquela máscara que dá trabalho aos pulmões, né? Aquela máscara enorme. E enfim, passamos vários dias lá. E assim, eu, meu esposo, as crianças, todo mundo lá no Juazeiro. Lembrando que não é na nossa cidade natal, a gente ficou em outra cidade, né? E pedimos emprestar a Deus e o mundo e as capas de João Raimundo para se manter lá durante o tempo necessário. O tempo esse que não foi determinado pelos médicos se ela saía de lá viva, se ela saía de lá morta. Tempo esse assim que não foi certo, mas ao todo foi 17 dias em Juazeiro do Norte, cuidando dela e pagando diárias para a gente poder se manter lá. Por quê? Porque aqui, né, onde a gente mora, eu não tenho parentes nem aderentes, né? Minha família toda é do interior e a do meu esposo toda é em Recife. Mas mesmo que fosse, né, perto, eu sou uma pessoa que detesto incomodar pessoas com meus problemas. Se Jesus não abrir a porta, não providenciar, sou calada, mas porque, por exemplo, nesses dias que a gente ficou lá, as pessoas, porque teve um período lá que eu tinha que voltar no interior, fechar a casa dela, né, ali, para poder conseguir uma transferência para trazer ela para cá, porque é capital, eu moro em região metropolitana, é mais perto da capital, fica mais fácil cuidar. E nesse período que eu fui lá fechar a casa dela e tudo, chegou pessoas aí da fé.
ela precisa se reconciliar com Jesus, porque não sei o que, e tarará e tererê. Eu fiquei calada, porque até então, minha mãe estava na enfermaria, mas não tinha melhora e nem piora. Estava num quadro estável, mas não estava falando, estava muito sonolenta. Então, assim, ela tinha um prazo de até 15 a 16 dias para sobreviver ao AVC, né? E, assim, o risco de haver outro e ter morte cerebral ainda era iminente, né? Quando foi pro 10º, 12, 13, 14, 15, 16 dias. Quando chegou no 16 dias, meu coração sempre estava disparado entre os 14, 15 e 16. Passei 3 dias bem aflita, porque até então eu estava esperando que ela melhorasse tudo, mas sempre preocupada, porque eu ficava revezando com meu esposo. Ele passava a noite, passava o dia, ele passava a noite, passava o dia, porque à noite eu passava com as crianças. Como ele ia ficar muito cansado, eu deixava ele dormir durante o dia, enfim. E assim, ela começou a ter uma melhora repentina. E eu até me assustei, porque eu pensei assim, eu acho que é a melhora da morte. Ainda perguntei pro médico. E aí, com as enfermeiras, os médicos que iam lá fazer a visita, os residentes, né, os que estavam estagiando, foi lá e falou. Mas assim, porque o médico disse que ela estava em estado vegetativo, isso e aquilo, ela não tinha consciência, ia prejudicar a fala, porque o lado do cérebro dela que foi afetado foi o hemisfério esquerdo, e é o lado da fala, da consciência, da comunicação, do entendimento, enfim, das coisas mais essenciais. Beleza. E, enfim, aí nesse rebuliço, as médicas foram, as enfermeiras foram e falaram, perguntaram pro médico se ele tinha certeza que era mãe mesmo que estava em estado vegetativo, porque elas entraram, deram bom dia, minha mãe respondeu bom dia, ela já estava falando, estava consciente, estava... Eu perguntei para ele, isso é a melhora da morte? Porque assim, as pessoas melhoram, ele não. As pessoas melhoram repentinamente, assim, estão muito mal e melhoram repentinamente. A melhora dela tem sido gradativa. E assim, para ser sincero, ontem eu lhe disse que... ontem eu tinha te falado que ela ia ficar em estado vegetativo, que você perguntou se com fisioterapia, se com ajuda, né, com estímulos, ela ia voltar ao normal. E eu lhe falei que não, em 12 anos de formato, porque foi com essas palavras que ele disse. Eu até gravei o áudio dele todo, completo. Perguntei se ele poderia deixar eu gravar, ele disse que sim. Aí ele falou, olha, o AVC dela foi muito grave, ela não volta. Eu sei que eu lhe disse isso ontem, mas hoje eu disse a você que em 12 anos de formada eu nunca vi uma pessoa no AVC igual da sua mãe, com a idade, comorbidade, porque diabética, cardíaca, hipertensa. Eu nunca vi uma pessoa na idade dela, nem uma pessoa mais jovem, voltar a falar, a se comunicar, né? E ter consciência. O lado dela que está afetado é exatamente, enfim, ele explicou tudo lá. O cérebro dela, dentro, inchou de uma certa forma que ele fez um desvio para a direita, o lado esquerdo estava todo inchado. E, enfim, ela começou a falar, né, a ter consciência das coisas, perguntar por pessoas e o que tinha acontecido, enfim. Ela começou a ter consciência das coisas. E, enfim, sei que resumindo, ela foi melhorando e ele disse... Assim que eu e meu esposo descemos para tomar café lá embaixo, deixamos ela com a moça que estava com outro paciente olhando, só para a gente poder comer. Aí, quando a gente subiu, o médico chamou a gente e disse, olha, ela é um milagre. Porque eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca, nunca, nunca. Eu vou até levar os médicos de plantão pra gente poder estudar o caso dela, porque eu nunca vi. Como eu tinha dito a você, eu nunca vi. Aí, enfim, a gente foi pro quarto, ele passou lá com os médicos e ele falou pra ela várias vezes, Dona Francisca, a senhora é um milagre. Dona Francisca, a senhora é um milagre. Porque eu nunca vi nenhuma pessoa jovem ficar desse jeito. E realmente, porque tinha pessoas lá na mesma enfermaria, só que em outro quarto, que eu conheci, e a acompanhante que estava com essa pessoa era um rapaz de 39 anos, assim,
jovem, que teve um AVC menos grave do que o da minha mãe e ia precisar de uma UTI em casa. E assim, mãe tava com sonda. Enfim, gente. Sei que ela foi melhorando. Pá, teve alta. Aí a gente foi pra casa. Quando chegou em casa na sexta-feira, olha, toda uma papelada dessa altura, assim, de papéis. De como que eu tinha que preparar a alimentação dela. De como que tinha que ser administrado na sonda nasogástrica, né? E essa sonda, ela é com guia. Antes de você colocar essa sonda, você tem que fazer um raio-x para ver a localização certa da sonda. E assim, foi colocada essa sonda e na sexta-feira, aí assim, a água dela tinha que colocar um emulsificante, né? Para a água ficar gelatinosa, tipo mel, na consistência de mel. Era todo um processo, né? E quando a gente chegou em casa, numa sexta-feira, ela simplesmente puxou a sonda. E aí que a gente já tava se arrumando tudo para viajar para cá, com passagem comprada e tudo. Então, assim, não dava para mim ir no hospital para mandar colocar outra sonda nela. Ela simplesmente arrancou a sonda. Aí eu fiquei ali sem saber o que fazer, etc e tal. E meu esposo estava bebendo água, pensando também o que era que ia fazer. Tu lembra, amor? Aí, de repente, meu esposo estava com um copo d'água na mão, bebendo. E ela sentada, né, assim, numa cadeira. E o médico falou que ela ia ficar com o tronco prejudicado. O que é o tronco, né? É isso aqui, sentar-se. Ela só ia ficar deitada. E isso não aconteceu com ela, né? Aí, o que aconteceu? Ela tomou o copo da mão dele e bebeu a água normal. E não se engasgou. E aí que comida. Eu tava batendo no liquidificador. Depois ela, pela cara dela, ela não queria aquela comida pastosa feita de liquidificador. O que aconteceu? Eu experimentei bater com a colher o arroz, o feijão, a carne e ver se ela aceitava bem. Se ela não engolisse, eu já estava pronta para colocar o dedo na boca dela e puxar. Nem escuta, ela comeu tudo e não se engasgou. Enfim, e agora ela come. Normalmente, ela está comendo, está bebendo água normal, mas está sendo medicada bem direitinho nos horários certos, porque ela não tomava direito à medicação, porque ela não sabe ler, enfim. A melhora dela tem sido, assim, incrível. A fala dela tá a cada dia melhor. Ontem mesmo ela lembrou de todas as coisas que ela tinha lá no interior. Móveis, eletrodomésticos, enfim. Mas, assim, diante desse milagre, porque, assim, é um processo tão grande, porque é você vivendo o milagre. Oi, Bruna, meu amor, bom dia. É você vivendo o milagre, né? E é você vivendo o milagre e viver nas tribulações. Porque, assim, é nesse período de prova que tem milagre. É no mesmo período, é tudo junto. É prova, é milagre, é máscara caindo, é tudo. E aí, que como eu falei pra vocês, agora vamos chegar aqui na parte da religião. Deixa eu ver quem é que tá comigo aqui. Porque não dá pra ver quem tá visualizando. Quem tá ao vivo. Quem tiver aí, por favor, diga um oi, pra me saber. Quem tá aí. Só aparece 2 pessoas, mas enfim. Aí foi que começou assim, vamos entrar aqui na parte dos aprendizados desse mês. Que foi Mantos Covas Neves, Mantos dos Remantos. Como a gente passou muitos dias lá, eu precisava, né, financeiramente me precaver em relação a tudo, fraldas, pomada para não abrir escara, enfim, alimentação minha, do meu marido, dos meus filhos, porque até então no hospital ela era bem alimentada, mas para quem tá acompanhante, você só tem a merenda, o almoço e a janta, e é um intervalo que demora bastante, e enfim. Teve, como eu falei, né? Vamos para essa parte da pessoa que falou assim: ela precisa se reconciliar com o Senhor Jesus. Cachorra! Ela precisa se reconciliar com Jesus, porque Catita, o nome da minha cachorra é Catita, mas ela é atribulada. Foi cachorro pequeno, é uma tribulação no juízo. Desça daí!
Amor, manda a Catita calar a boquinha dela. Eu sei que, resumindo, nesse momento que a gente mais precisou, meu esposo recorreu a pessoas. Pode me ajudar? Ah, não posso. Ah, tenho isso. Ah, tenho aquilo. Ajudar não é financeiramente, viu, gente? Você pode vir para aqui para casa, olhar meus filhos. Não posso. Pode fazer? Não posso. Não. Mas o pior, tá? Não é a pessoa só dizer não. A pessoa dizer como é que você tem que fazer. Sendo que é você que tá na situação, sabe? Ah, faz assim. Ah, faz assado, sabe? Tipo assim, infelizmente eu não vou poder te ajudar, mas vou orar para que Deus providencie a melhor forma. Massa. Mas não. Era pessoas que ficavam se intrometendo nesse processo o tempo todo. Faz assim, faz assado. Por que não faz assim? Por que não faz assado? Sabe? É uma das coisas que me irrita. Porque, tipo, se você não pode ajudar, também não atrapalhe. Aí, voltando aqui, né, a essa pessoa que falou isso, eu falei, Jesus, eu vou ficar calada, porque essa pessoa falou pra mim que a minha mãe precisava se reconciliar com Jesus. Se reconciliar pra essa pessoa é o quê? É botar uma Bíblia aqui debaixo do sovaco, ir pra igreja e pronto, ela está salva, está crente, está maravilhosa. Só que a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente sabe que Jesus não é um menino do bucho grande, menino amarelo que você engana com um pirulito. Tá entendendo? Ah, porque você se reconciliar com Jesus, porque não sei o que eu digo. Aí eu fiquei, meu Deus, essa mulher pensa que uma doença dessa não pode afetá-la porque ela é indestrutível. Mas fiquei calada porque até então eu não estava de posse de milagre. Então, calada, quanto mais calada eu ficasse, melhor era. Daí, quando eu vi a melhora da minha mãe, etc e tal, eu vi que mãe tinha muito mais intimidade com Deus do que várias pessoas que, ó, a Bíblia aqui, ó, baixa o sovaquinho. Tá entendendo? Porque uma coisa eu sempre vi na minha mãe, que é minha avó, foi ela que me criou e eu chamo de mãe. Uma coisa eu sempre vi nela, toda madrugada, quando todo mundo da família, ninguém nem conhecia o evangelho. Mãe, ela não sabe ler, como eu falei pra vocês, ela não sabe ler. Mas uma coisa que ela sempre teve muito vívida nela era fé. E eu sempre acordei de madrugada com minha mãe, de frente à televisão, com foto de cada parente colada na televisão. Ela colava as fotinhas assim, ela botava um monte de foto e saía orando por tudo. E esse daqui, Deus assim, bem caladinha na dela, ela orava toda madrugada. Toda madrugada eu sempre tive o costume de acordar com ela, orando pelas pessoas. E antes de tudo isso, minha mãe era assim, podendo ir para os cultos, podendo ir para a igreja, podendo estar presente em todos os cultos, né? Ela sempre levou minhas primas, ela sempre levava fotos, fazia campanhas de oração. Só que como minha mãe, ela não lê, ela não sabe ler, então assim, ela é meio que um pouco meio que ecumênica. Digamos, o que é ecumênica? Para quem não entende o significado da palavra. Ecumênica é uma pessoa que acredita em tudo. Não duvido de nada. Sabe? Por que eu tô falando ecumênica? Porque, tipo assim, ela escutava o padre de manhã, a universal de madrugada. O padre de manhã, a universal de madrugada. Se o povo passasse oferecendo texto na casa dela, ela aceitava, ela fazia texto. Se o pessoal passasse falando de Jesus, ela sentava para escutar. Então, assim, eu pude ver como a gente é limitado em pensar assim, não, Deus só vai fazer, eu digo assim, a mentalidade evangélica. Eu falo nem de crente, porque uma pessoa que é crente transformada por Cristo, ela sabe que isso não é nem um detalhe para Deus. Entende? E assim, eu vi que assim, o milagre não era para mim, sabe? Eu orando para Deus, conversando com Deus, falando sobre ela, e tipo assim, o milagre dela não era para mim. Ah, eu vou te dar, minha linda, porque você tá orando também, você tá orando pela saúde dela. Embora várias pessoas oraram por ela, né? Várias pessoas oraram por ela, as igrejas oraram por ela, e eu sou muito grata por todas essas orações, sabe? Mas assim, para Deus ter dado esse milagre para ela em específico, não foi mérito para mim.
Ah, eu ouvi a tua oração, porque você é maravilhosa demais. Não, por causa dela. Ele ouviu por causa dela. Porque não vive com o pezinho dentro da igreja, pagando de crente, né? Porque muita gente acha que ser crente é estar com a Bíblia debaixo do sovaco e estar dentro da igreja. E não é. Porque eu conheço inúmeras pessoas que estão dentro da igreja, mas do lado de fora, nem na Bíblia elas pegam. Nem na Bíblia elas pegam. Não ora. Eu acho que o problema, sabe, não é nem pegar na Bíblia. É porque o que Paulo dizia? Que a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades, né? E guardar o coração e temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Tá entendendo? E era tudo que mãe tinha. Não era... Oi? Não era aquela pessoa de estar 24 horas batendo carteirinha em igreja. Ah, sou membro. Eu sou o bambambam, porque eu pego no microfone. Eu sou o bambambam, porque isso e aquilo. Eu faço assim, eu faço assado, então eu estou salva. Muitas vezes eu pensei isso. Eu tiro por mim. Eu pensei isso muitas vezes. Eu limitava Deus, o agir dele, a misericórdia dele, a graça dele, o amor dele, o cuidado dele, a operar apenas para quem tivesse ali dentro. Entende? Enfim, quem não entende, não entende mais. Mas eu pensava, na minha arrogância religiosa, porque até então eu estava sendo religiosa. Não, eu sou uma serva de Deus, serva. Serva. Eu me senti uma serva de Deus porque eu estava dentro da igreja. Eu estava ouvindo a palavra, estava sentada, eu só estava esquentando um banco de uma empresa que hoje chamam de igreja, porque igreja é pessoas, é corpo, carne e sangue. Isso é igreja. O corpo de Cristo é pessoas, né? Mas eu achava que por eu estar esquentando o banco, tô salva. Sou maravilhosa, um alecrim dourado da terra, e tudo que eu pedir, papai vai fazer por mim. E tem pessoas que ele vai condenar e ponto final. Eu pensei muito nisso. E eu só quebrei minha carinha. Porque quando eu vi Deus tratando, cuidando, restaurando, amando, dando livramento, dando graça, dando misericórdia a pessoas que nunca abriram um versículo de manhã para ler. Mas só porque tem aquela temênciazinha desse tamanhozinha dentro do coração, Deus vai lá e faz. Como Deus é humilde, como Deus é bom, sabe? Eu fico assim. Jesus, nós não sabemos de cargas. A gente não sabe de cargas d'água nenhuma. Da vida, da bondade de Deus, a gente não sabe, né? E aí que nesse período também eu tenho aprendido muitas coisas, inclusive em relação a pessoas. Quando eu falei aqui para vocês sobre máscaras caindo. Foi um período que mexeu financeiramente com a gente, né? E as pessoas ali que estavam esperando de mim uma resposta, um pagamento, tinha que esperar eu chegar em casa para poder reorganizar todas essas finanças e pagar todo mundo. Muitas pessoas, ó, entendeu? Outras não. Entendeu? Outras não. Ah, porque você tem que fazer isso e aquilo, isso assim. Não se tratava de atrasos de meses, sabe? Apenas de dias. Sabe? Mas aí eu pude ver quem é o Deus dessas pessoas e inclusive uma parte crente. Sabe? Aí eu pensei, porque assim, totalmente fora da palavra. Ah, mas quer dizer que uma pessoa que precisa receber, você não tem que pagar? Tem. Mas onde é que tá a misericórdia do outro de entender? Não, entendo que tu tá passando uma batalha, uma luta, e tá bom, vou esperar você chegar e a gente se resolve. Não vi isso das pessoas. Entende? Pessoas que não vão dentro da igreja, que inclusive eu tenho até amizades que até falam assim, eu sempre pensei, foi crente, vai dar golpe, não sei o que e tal. Eu tenho um amigo assim, e foi uma das pessoas que sempre me ajuda. Quando eu recorro, me ajuda toda hora, sabe? E às vezes eu demoro 2 dias, 5, 10, 15 dias
e vou lá e resolvo. Me perdoe pela demora e tal, tal. Não, não, tudo bem, te entendo e tal. Mas nunca... Ah, não, porque você demorou. Você isso, você aquilo, você assim, você... Sabe? Enfim, máscaras começou a cair. Porque, tipo assim... Tem pessoas que... Aqui já é outro assunto. Que também faz parte desse processo de prova. Tem pessoas que, quando elas perdem acesso à sua vida, elas procuram uma forma de te humilhar, uma forma de chamar a sua atenção. Solta isso aí. Se ela não conseguiu de uma forma benéfica, ela vai tentar de uma forma maléfica. Como é? Tentando lhe humilhar, tentando lhe diminuir, tentando, enfim, chamar a sua atenção de alguma forma, sabe? Eu tenho visto muito isso também com pessoas. Solte isso aí, o que foi que eu lhe disse? E eu tenho visto isso de certa forma, né? E de pessoas assim, tentar diminuir, porque perdeu acesso a mim em relação a muitas coisas privadas da minha vida. Entende? Então, muitas coisas privadas da minha vida, algumas pessoas que estavam ali perto de mim até então... Oi, Eric, bom dia. Algumas pessoas que estavam ali perto de mim, então, perderam esse acesso a mim. E aí, quando algumas pessoas, eu já percebi que tem pessoas que quando perdem acesso à vida da gente, Ágata, amor... Ágata, vem cá, meu. Quando tem pessoas que perdem esse acesso às nossas vidas, elas começam a enlouquecer, sabe? A querer humilhar, a querer chamar sua atenção de uma forma negativa, sabe? Enfim, foi isso que aconteceu. Máscaras caíram, pessoas achando que nós tínhamos uma responsabilidade que nós não tínhamos. Isso eu não falo em relação à minha mãe, que já são outros assuntos. Achando que nós tínhamos uma responsabilidade que nós não tínhamos. Tanta coisa, sabe? E assim, outras coisas também que eu venho observado. Gente, que tem muita gente que sempre fala assim, sempre bate nessa tecla. Ah, mas você tem que se reconciliar e ir para a igreja. Gente, eu sou reconciliada. Para mim, uma pessoa irreconciliável com Jesus é aquela pessoa que está dentro da igreja, mas olha o tamanho da peste da língua. Existem 6 coisas que o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. O que é abominação? A rejeição da parte de Deus. Aí ele fala, né, lá em Provérbios: olhos altivos, mão que derrama sangue inocente, pés que correm para o mal, a mente que projeta planos malignos, e tarará, e tererê. Mas a 7ª é o que? Aquele que semeia contenda entre irmãos, ou seja, fofoca. Quantas e quantas pessoas estão dentro da igreja com a peste da língua desse tamanho, dando e tirando salvação do povo, e acha crente na terra que vai para o céu. Crente na terra que está salvo. Porque está lá cumprindo as obrigações da empresa. Porque, desculpa, para mim hoje, todas são sistema. Todas fazem parte do sistema. Todas elas fazem parte do sistema. Não é um tecinho assim do que Cristo pediu para ser a igreja. Não é. Porque defeito, dificuldade, Paulo disse que ia ter. O problema é dizer, você tá magoado com a igreja, alguém te magoou, mas vá por Jesus, não vá pelas pessoas. Gente, não tem a ver com quem me magoou, não. Tá aí uma pessoa que aguentou perseguição no mundo religioso, das igrejas evangélicas. Uma pessoa que mais aguentou foi eu. Chamada de pomba-gira, de tudo que era nome. Porque eu gostava de uma maquiagem. Porque mesmo eu indo com as roupas compridas, eu chamava a atenção por causa de uma maquiagem. Aí as irmãs, tem que tirar. Isso era elas porque não confiava no taco. Aí não, a outra irmãzinha é culpada do meu marido não falar merda. Tipo isso. Pronto. Enfim. E não foi pessoas que me machucou, não. É o sistema em si. Sabe? Ah, mas todo mundo te machucou. Eu digo, não, todo mundo é que tá assim.
Não tem nada a ver. Quem pega a Bíblia, quem lê a Bíblia, sabe? Quem vê a forma que Deus é assim, não tem nenhum pinguim. Não tem nenhum pinguim, assim. Juntam e arrecadam dinheiro. Eu estou fazendo a obra. Que obra o quê? Tu tá fazendo evento para um clube social. Aí estou servindo. Servindo o quê? Você está fazendo um evento, um entretenimento, sabe? Para entreter pessoas acomodadas. Você sabe quando você diz assim, estou servindo a Deus. Você não está servindo, não. Estou sim, porque eu dei um copo d'água, porque eu dei um pratinho de comida ali dentro da igreja, mas uma pessoa dessa não tem coragem de pegar uma Bíblia, de ir lá no hospital, né? Ou de levar um remédio. Ei, vem cá. Quanto é o remédio que essa pessoa está precisando? Sente pronto, eu vou arrumar o remédio dessa pessoa? Quanto é que é uma cirurgia dessa pessoa que toma aqui o dinheiro da cirurgia? Essa pessoa ali tá passando fome, vai lá deixar uma cesta básica e não precisa postar a foto do povo não, viu? Olha só, igreja fulana de tal fazendo a obra do Senhor. E batendo os prints, as fotinhas, pra humilhar a família que tá recebendo a cesta básica, porque não basta ajudar, tem que humilhar. Sendo que Jesus diz, fez com a direita, esconda a outra, miséria. Quer esconder a outra? Tu não precisa tocar a trombeta, que é o que Jesus diz, quando orar, jejuar. Não fique tocando a trombeta não diante de você, não, que você tá atrás da glória dos homens. Esse povo que ficou, olha, fiz a obra do Senhor, toma aqui. Me poupa, gente. Não, porque estão dentro do circuito religioso, mas é um povo que, quando sai de lá da igreja, vê uma pessoa passando na sua porta e pede uma comida, pede uma ajuda, e acham que porque deu um arroz, mas assim, a pessoa não tem coragem de dizer assim, eu acho que eu vou orar para Deus me mostrar uma pessoa que está passando a necessidade, vou fazer uma cesta básica, umas comprinhas, vou deixar lá. Você está fazendo a obra de Deus. Alimentar, ajudar órfão e viúva em suas necessidades. Muita gente não está fazendo isso. E as igrejas não fazem isso. Faz as visitas, mas faz visitar quem? Eu digo porque eu já fui muito essas visitas. Faz visita e faz visitar quem? Tipo, vai fazer uma visita, vai só falar de Jesus. Mas assim, não leva um remédio, não leva umas roupinhas, não leva... Eu vou juntar aqui o que eu tenho, viu, irmãos? Tu junta o que tu tem lá na tua casa, porque lá não tem nada para comer isso e aquilo. A pessoa tá extremamente depressiva. Eu vi muitas pessoas... A gente já visitou pessoas quando eu fazia parte de ministérios. A gente visitar pessoas que estavam ali extremamente depressivas, né? Que uma pessoa depressiva, ela não cuida nem dela mesma, ela vai cuidar da casa. A casa é só um reflexo do que a pessoa tá sentindo. Um reflexo do exterior dela, sabe? E assim, quando se juntavam, iam falar de Jesus, eu pensava, não, vou levar pão, vou levar café, vou botar um louvorzinho, levava som, botava um louvorzinho, ia conversando com a pessoa, ia lavando um prato, varrendo uma casa. Tá entendendo? Porque às vezes a pessoa não tem Quando as coisas começaram a se organizar dentro de casa, a pessoa começava a rir, a ver que a casa estava ficando bonita, limpa. Aí eu disse, pronto, agora eu vou fazer as suas unhas. Se fosse uma mulher, por exemplo, vamos fazer as unhas. Vamos pintar o cabelo, vamos escovar o cabelo. Só de dar um up ali, você já fez a obra de Deus. Você já conseguiu resgatar uma vida, não é só chegar em nome de Jesus, sai demônio, sai, tchau, tchau, tchau. Você é muito oprimido, você é cheio de demônio. Não é assim não, gente, que a banda toca não. Entende? Quantas e quantas pessoas, quando eu morei no interior, correu pra minha casa porque dizia assim, eu tô passando um problema muito grande e eu sei que você, com suas palavras, com seu jeito de ser, você consegue me colocar pra cima? Então, quando eu tô muito mal mesmo, eu venho conversar com você, porque a gente acha graça, a gente toma café, a gente ri, a gente fala dos problemas da gente, enfim. E é a obra de Deus também. Entendeu?
Mas tem gente que acha, porque tá brigando com outros hipócritas por um microfone, por fotinhas, por quem é líder do conjunto, por quem canta no coral, porque quem é o pregador desse dia, quem é o pregador do domingo, quem é o pregador do sábado, porque isso, porque aquilo, quem toca melhor, quem é o profetão, quem é o da revelação, quem é isso, acham que estão agradando a Deus. Vocês honram com os lábios, mas o coração tá bem longe dele. É um povo que começa a excluir os outros da salvação. Isso eu venho com a minha mãe mesmo. Que eu não pensei, não. Acho que minha mãe não tem essa vida suficiente com Deus pra, né? Não sei, Jesus. Meu coração temeu. Digo, não, acho que dessa vez ela vai. Mesmo ela indo, foi Deus que escolheu o tempo pra ela ir. Tudo, e eu aceito. Que nada. Deus disse, eu vou te impressionar, bichinha. Porque até então eu pensei, mãe é muito ecumênica, né? Vai que Jesus não escuta as orações dela. Eu ainda tinha aquele pensamento assim, bem miudinho assim, que eu acho que Jesus só escuta de crente. Que conversa é essa? Que Jesus escuta a oração só de crente? Me poupa, gente. A pessoa tem que crer em Jesus Cristo. É aquele que crê, não é aquele que congrega a presbiteriana, não é aquele que congrega as Assembleias de Deus. A salvação é para todo aquele que crê. Não é, não. É só aqueles. Mas quem é aqueles? Tu sabe quem é aqueles? Tu sabe? Não, está predestinado. Mas tu sabe quem é? Se tu não sabe, cala tua boca, porque se tu não sabe, existe aí uma dúvida. Então tu não pode dizer quem tá e quem não tá. Salvo ou não salvo. Não é, é daqueles que congregam na igreja fulaninha de tal. É daqueles que são obreiros, é daqueles que estão com microfone. Minha gente, vocês acham que Jesus é menino? Jesus já disse, está cansado de dizer, e guardem essas palavras aqui. Naquele dia, muitos, não é poucos, são muitos dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, eu curei, eu expulsei demônios, porque dom é dom. Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Eu nem te conheço. Não conheço por quê? Porque nunca teve intimidade com Deus. Mas a pessoa tem um dom. Expulsou demônio, fez isso e fez aquilo. Não foi Deus? Foi. Mas foi no bichona. Eu sou bichão porque eu expulsei demônio em nome de Jesus. Coitado. Eu já tenho meu nome lá no céu porque eu expulsei. Eu acho é graça. É daqueles que crê que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e que nos salvou e que virá nos buscar. Essa é a fé suficiente. Agora o tratar, o trabalhar, o restaurar, o libertar, tudo é uma coisa pertencente a Deus. Não é mérito exclusivo de seu ninguém. Tem muita gente, que acha assim... Eu vou orar pelo meu filho e Deus deu este milagre para mim. Deus se compadece, Deus vai lá, salva, liberta, transforma, mas é porque Deus tem um propósito com aquela pessoa também. Não é só mérito do bichão que é crente que está orando, entende? Mais ou menos, é porque Deus também ama aquela alma, ama aquela vida e quer salvar aquela vida, mas é porque a gente tem gente que diz assim, eu orei e salvei toda a minha família. Oxi. Que ideia é essa? E não é Jesus que salva, não. E tem mulher que pensa que é salvadora do marido. Eu já tive esse pensamento. Não julgo. Mas tá errado, viu, amiga? Desce. Tem mulher que pensa que salva o marido, que salva o filho. É um processo que é só Deus quem sabe. Se vai continuar salvo, se vai permanecer, se não vai. Se vai pelejar, se não vai. Tem muita gente que diz assim, fala, tu é crente? Sou. Eu sou crente, porque eu creio em Jesus. Fala, mulher, mas tu faz umas coisas, tu fala umas coisas que não parece que tu é crente. Desse jeito. Eu digo, mas eu sou. É que eu gosto de confundir o capeta. Mas eu sou. Porque o povo diz assim que eu sou uma crente meio fuleiragem. É porque eu uso uma tatuagem, eu boto uma blusa assim. Eu gosto de botar uma maquiagemzinha. Eu sou crente em Cristo. Eu não sou crente na moda que a igreja usa. Que é ela que vai me salvar. Eu não sou crente no manto dos cabelão que tem que arrastar o chão.
porque é Ele que vai me salvar. Eu não sou crente porque eu tenho que estar sentado ocupando o banco das igrejas presbiterianas, assembleia, os cambau. Eu não sou crente por causa disso. Eu sou crente porque eu creio que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, que morreu pelos meus pecados. E o que é que eu tenho que manter aqui? É a minha língua dentro da boca, para não falar mal dos outros, para não desejar mal os outros, para não fuxicar dos outros, para não colocar uns contra os outros, para não fazer o mal, para não invejar, para não querer o que é dos outros. Da igreja, que eu digo assim, das pedras, que eles chamam de santuário. O santuário é isso aqui, ó. Coração. Isso aqui é santuário. É um povo cheio de maldade, malícia dentro do coração. Aí acham que está dentro do santuário. Esqueceu que o santuário está aqui e aqui, ó. É aqui que Jesus habita. O Espírito Santo habita dentro de mim. Não é fora. Não é no fulaninho. Jesus rasgou o véu. Eu vou pedir oração, pastor, porque ele é quem vai interceder e vai levar as orações. Crie vergonha na sua cara. Ele não deixou outro intermediador entre Deus e os homens, além de Cristo. Um pastor, porque ele tem um cargo de pastor, a oração dele vai ser mais ouvida, mais ligeira do que a sua. Jesus disse que ele é o intermediador, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Não é pelo pastor da igreja, do manto dos remantos. Não é pela irmã do coque que roda, que gira. Não é pela irmã predestinada da salvação que você vai conseguir acesso com Deus. Não, gente, não tem esse intermediadorzinho aqui, comedor de arroz e feijão, aqui não. É Jesus, já pagou o preço, já veio e já foi. Entendeu? É o único intermediador, é o único intermediador, único. Não é a congregação fulana de tal, meu coque, minha saia, batendo no chão, arrastando. Porque no dia que o Espírito Santo dissesse, eu quero que você varra o chão com a saia, eu ia varrer. Mas eu nunca me senti incomodada. Nunca. Porque eu nunca me vesti no intuito de chamar a atenção de homem, de mulher. Eu me visto pra mim. Porque eu gosto de estar bem. Eu gosto de me cuidar. Ai, mulher, tu é muito vaidosa. Eu digo que você tem a língua muito grande. Você cuida muito da vida dos outros. Só que então se incomode menos com a minha forma de viver e cuide da sua, porque cada um vai prestar conta de si a Deus. A gente tem que ajudar os irmãos do lado e do outro, os vizinhos, a família, a carregar suas cruzes. Mas ninguém pode se meter no meio, não. Se meter na vida dos outros para resolver o problema dos outros. Não, você pode dar uma palavra, um apoio, uma ajuda financeira, um arroz, uma coisa, mas você deve ser assim, assado. Quem é você? Outro pecador. Amém? É sobre isso, gente. Bom dia. Cheio de Jesus.